Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Hoje, nosso podcast Saúde Digital, nosso entrevistado é o Dr. Cássio Ide Alves, superintendente médico da Abrange, que é a Associação das Empresas de Planos de Saúde. Dr. Cássio, muito obrigado pela sua participação no podcast do Saúde Digital News. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde a todos que vão escutar aí o podcast do Saúde Digital News. É um prazer estar aqui com vocês. Espero colaborar, Claudinei. Estou à disposição. Perfeito. Doutor Cássio, está em discussão no Congresso Nacional a atualização dos planos de saúde, né? Cuja legislação completou agora, em junho, 25 anos, né? Já ela é bastante antiga, né? Como é que você entende a enfrentação do desafio crescente, né, do aumento do número dos custos de saúde, né, os desvios e irregularidades em contas hospitalares, que no ano passado resultaram no prejuízo operacional de 11,5 bilhões, né? Que foi o pior resultado do setor de saúde desde 2001? Bom, Claudinei, na verdade, o que você está falando, essa pergunta é bem pertinente, tá? O setor está convivendo aí com 18 meses seguidos de prejuízo operacional, tá? Foram 11,5 bilhões no ano de 2022, mas no primeiro semestre aí de 2023, o prejuízo continuou, tá? E a gente tem acumulados aí 15 bilhões, tá? Claro que existe um desafio crescente para o setor, por quê? Mudamos a forma de atualização do rol de procedimentos, tá? O rol mínimo de procedimentos, né? Claro que ele tinha uma defasagem, né? Ele era atualizado a cada 2 anos, agora ele é atualizado todo mês, continuamente, tá? Então, realmente, isso prejudica um pouco, apesar de ser ótimo, né, para os beneficiários, ótimo para os médicos prescreverem as alternativas que são custo-efetivas, eficazes e seguras, ela foge um pouquinho do nosso, na nossa previsão atuarial e realmente é um desafio juntamente com as fraudes e os desperdícios, tá? Eu vou dizer para você que as fraudes mais importantes não são em contas hospitalares, tá? As fraudes em contas hospitalares a gente conta com auditoria, tá? Então, as internações têm auditoria, existem desperdícios, isso é alinhado, tá? Isso acontece há muitos anos, né? O que acontece que está prejudicando bastante são as fraudes que estão acontecendo aí com cobranças utilizando aí o mecanismo do reembolso como uma forma de linkar todas as etapas do processo de fraude, tá? A parte de internação hospitalar, existe auditoria, tal, isso está controlado, existem auditores técnicos que olham essas contas, tá? E não é uma questão de fraude, aí é mais uma questão de desperdício, eventualmente, uma inadequação, mas que a gente tem aquela oportunidade de discutir aí com o prestador. As fraudes e desperdícios são mais pesadas quando elas são em prestadores que não têm auditoria, são prestadores clínicas, laboratórios e tal, alguns laboratórios que a gente não tem auditoria e realmente esse mecanismo de reembolso acaba trazendo aí, não ele exatamente, né, mas os fraudadores utilizam o mecanismo de reembolso como uma forma de linkar todas as possibilidades e montar esquemas fraudulentos, tá? O problema das fraudes é muito sério no setor, né? Eu vi aqui uma estimativa, né, que se levando em consideração os reembolsos, né, as operadoras estimam que 7,2 bilhões estejam vinculados a fraudes, concentrando um aumento anormal de pedidos entre 2019 e 2022, né? Na sua opinião, né, como enfrentar esse desafio? A pandemia contribuiu para essa distorção? Porque o número é bastante elevado, né? Excelente pergunta, Claudinei. Isso é uma coisa... a gente está ouvindo falar muito de fraude agora, né? Agora, eu posso te dizer que isso não é uma coisa nova, tá? Eu faço regulação médica aí, sou gestor há pelo menos 3 décadas e a saúde suplementar convive com fraude todo esse tempo. O que acontecia é que a fraude era um mecanismo ali eventual, um crime de oportunidade, tá?
e com a grande difusão aí das redes sociais, tá? Do uso de apps e sites, a fraude, os fraudadores criaram mecanismos profissionais aí de difusão, tá? Aproveitando dessa grande uso das redes sociais, né? Aderência da população às redes sociais, né? Então, eles acabam compondo, aí, fazendo esquemas complexos, né, que utilizam todas as etapas do processo, né, e usando o mecanismo de reembolso como link de todas essas etapas, né? Ele vai desde a contratualização do plano de saúde até faturamento de contas criadas, né, multiplicadas, eventos trocados, né? Isso é uma coisa bastante importante. Eu não vou dizer que a pandemia potencializou, mas o que aconteceu? Como o cerne do fraudador, dos esquemas fraudulentos, é o acesso aos dados pessoais, né? Ao login e a senha de acesso do beneficiário ao site e os apps, os aplicativos do plano de saúde, com a pandemia, mesmo quem não utilizava esses acessos, site e aplicativos, começou a utilizar, não tinha outro jeito, tá? Lembra que a gente não tinha outra forma de acesso, né? Então, mesmo os mais idosos, quem não estava habituado a utilizar esses canais, começou a utilizar. E muitas vezes esse grupo fica mais exposto aos fraudadores, tá? Então, muitas vezes ele chega numa clínica, chega ali fragilizado, com um parente doente, e esse fraudador ali, com aquela tentativa de facilitação, com o objetivo de auxiliar, acaba pedindo o login e a senha desse beneficiário, né, que acaba ali cedendo, né, essa senha, e aí ele entra num esquema fraudulento sem saber. Claro, existem algumas exceções, existem beneficiários que participam na fraude, mas, assim, a maioria deles não, né? Está de boa fé e acaba cedendo a título de auxílio, né? E aí se promovem esquemas fraudulentos em todas as etapas do processo, tá? E muitas vezes se extrapola o setor da saúde, tá? Ele acaba indo para outros setores, como o setor financeiro, com o uso de contas digitais falsas, né? E acaba dando problema para o beneficiário. Você falou do valor, né? De 2019 até 2022, quase duplicou, tá? Quase aumentou 100%. E o reembolso, né? Nada mais é do que uma compensação por uma despesa assistencial, tá? Então, o que a gente esperaria? A gente esperaria que a trajetória, a variação do valor de reembolso fosse igual à variação geral das despesas assistenciais, o que não aconteceu, tá? Ele foi 33%, 34%, quase 33,8% maior que a variação das despesas assistenciais gerais, chegando nesse número aí que você falou, por volta de 7,2 bi no acumulado, tá bom? Perfeito. Só de reembolso, tá bom? Eu vi também que num outro estudo da Abrange, né, que 30% desses reembolsos de despesas médicas solicitadas eram indevidos, né, o que representou um custo só desses 30%, representou 3,5 bilhões, né? O que você atribui essa quantidade de solicitações indevidas? Essa maneira das pessoas, às vezes, liberarem a senha para um parente, para um amigo e tal, ou é um esquema mais profissional? Claudinei, o esquema é profissional, tá? Infelizmente, o jeito que a gente tratava esses fraudadores tem que mudar, tá? A gente tinha ações muito isoladas, né? Cada operadora, cada prestador tomando ali as suas ações. A gente vai ter que tomar ações conjuntas, porque os esquemas são profissionais, tá? O cerne do esquema é acesso aos dados pessoais, tá? E é justamente esse estudo, é o que eu te falei, tá? A diferença entre o que era esperado e o que foi esperado foi maior, o que se realizou, na verdade, foi mais de 30%, 33,8% a mais do que seria o esperado se tivesse acompanhado ali as despesas assistenciais gerais, tá?
Eu vi que também, assim, existem vários tipos de fraude, mas aquelas que se destacam, né, são aquelas, como você já mencionou, relacionadas a empréstimo e falsificação das carteirinhas, reembolsos duplicados de consulta, né, até mesmo com finalidade de realizações de intervenções estéticas, né, utilizada para outra finalidade, né, boletos falsos, né, que também parece que foi outro problema grave, né. Então, como é que você orientaria os usuários, né, sobre essa gravidade desse tipo de fraudes? Quer dizer, porque muitas vezes, como você falou, além do profissional, também acho que existe uma grande parte de pessoas mal informadas, né? A fraude de boleto foi algo muito comum há algum tempo atrás, né? Perfeito, Claudinei, é isso mesmo, né? Então, as fraudes, elas acontecem em todas as etapas do processo, tá? Desde da formatação de contrato, tá? A gente já é, desbaratou aí grupos falsos, né, de beneficiários falsos. Então, grupos que, na verdade, não existiam, né, contratando plano de saúde só para fraudar, tá? Empréstimo, falsificação de carteirinhas existe há muito tempo, né? Agora está dentro de um esquema profissional, né? Troca de códigos de procedimentos, principalmente dos procedimentos estéticos, né, que não são cobertos pela saúde suplementar, né? Ele se troca o código, né? Utiliza-se um código de um procedimento que está coberto, né? Boletos falsos não atinge só a saúde suplementar, como toda a saúde, vários ramos aí da economia, né? E como iniciativa nossa aqui, a gente tem uma cartilha que ensina a verificar como são esses boletos, tá? É uma cartilha que se pode baixar aqui no site da Abrange, tem um link depois que vai ser disponibilizado, né? Que vocês podem baixar gratuitamente. E outras entidades também estão fazendo campanhas tentando informar e trazer visibilidade a esse problema, tá, Claudinei? A gente tem que trabalhar muito em informar a população, tá? Sensibilizar a população. Então, aqui a gente tem um programa bem exitoso chamado Todos por Todos com Muita Saúde, né? A gente procura informar sobre de todas as formas que funciona a saúde suplementar, tá? Então, mutualismo, pacto intergeracional, a coletividade, né, nessa importância de manter a sustentabilidade aí e segurança do setor da saúde. A gente tem dentro desse programa inserções que mostram como são feitas as fraudes, a importância de guardar bem seus dados pessoais, não ceder esses dados de forma alguma, do mesmo jeito que você não cede dados do seu cartão de crédito, que no fim é a mesma coisa, né? Quem está fraudando a saúde está fraudando a coletividade inteira. Temos ali o movimento Saúde Sem Fraude da Fena Saúde, que nós apoiamos fortemente, tá? Inclusive lá nesse movimento também tem uma cartilha que ensina aí sobre as principais fraudes, também no site da Fena Saúde, é fácil de baixar essa cartilha. Como é que você vê também o papel da tecnologia para evitar essas fraudes, né? A gente tem várias tecnologias aí que analisam a identificação de dispositivos, biometria facial, validação de autenticidade de documentos, utilização de scores, né, para determinar o índice de possibilidade de fraudes, e hoje está se utilizando até inteligência artificial para identificação desses fraudadores, né? A Abrange, ela tem alguma recomendação para os seus associados para adoção de processos para evitar essas fraudes? Sim, Claudinei, isso é fundamental, tá? O que a gente orienta aí os nossos associados, tá? É fundamental uma capacitação, primeiro, dos nossos recursos humanos, tá? Então, mostrar para as nossas equipes que fazem auditoria, para as nossas equipes que fazem autorizações, nossas equipes que analisam as contas médicas, os principais mecanismos de fraude, para proteger aí nossos beneficiários, né, de prestadores que são agressores e acabam por, na verdade, nem prestar o serviço corretamente e acabam por minar aí um mutualismo, tá? Então, essa capacitação dos recursos humanos, a adequação interna dos processos para essas verificações, tá?
e principalmente agregar recurso tecnológico, tá? Como você mesmo disse aí, tá? Inteligência artificial, tá? A validação mais com mais afinco e com mais atenção de documentos, tá? É muito comum recibo falso, recibo duplicado, assinatura falsa, e a gente precisa utilizar aí de recursos tecnológicos, agregar esses recursos tecnológicos no nosso dia a dia. Como eu te falei antes, né? Antes a gente cuidava aí de criminosos de oportunidade, agora são fraudadores profissionais, quadrilhas, tá? A gente está sempre tendo que contar com a inteligência artificial, com mecanismos tecnológicos para tentar sempre estar junto, no mesmo passo que os fraudadores, para diminuir os impactos aí desse crime, tá bom? Perfeito. Doutor Cássio, aqui para finalizar, né, como é que nós estamos falando que está havendo uma revisão no Congresso, né, da legislação dos planos de saúde. Você acredita que deveria haver uma atualização da legislação para inibir essas fraudes no setor de plano de saúde? Porque a situação é bastante grave, né? Os valores são bastante expressivos. Às vezes, a legislação às vezes não pune justamente o que você falou, essas quadrilhas. Então, eles são, de certa forma, incentivados porque, às vezes, a punição é muito branda ou, às vezes, nem existe essa punição, né? Exato, Claudinei, isso é fundamental, tá? Em vários eventos que a gente vai com o setor, com o setor legislativo, o setor judiciário, né? A gente fala da necessidade de todo mundo participar, tá? A sociedade está sendo lesada por esses fraudadores, tá? O mecanismo do mutualismo, que é fundamental, é um pilar para a saúde suplementar, está sendo fortemente atacado com isso, tá? Existe a necessidade de uma participação de órgãos governamentais, do legislativo ter atenção para isso, criar mecanismos eficazes para punição, efetivos, né? Que o fraudador seja punido, né? Que ele não tenha aquela expectativa, olha, tudo bem, né? Não está caracterizado esse crime, né? E a punição é muito branda, então aquela sensação de impunidade fomenta ainda mais esse crime da fraude, né, na saúde suplementar. Então, é fundamental que esse crime de fraude na saúde seja caracterizado, né, e que para a gente tentar combater isso da melhor forma possível com a ajuda de todos da sociedade, tá? Todo mundo tem que participar, tá bom? Isso é muito importante, porque, inclusive, esses prejuízos, obviamente, são depois compartilhados com todos esses beneficiários. Então, essa reclamação, às vezes, de aumento de custos de plano de saúde, também isso é um fator que provoca esses aumentos de custo, né? Sem dúvida. Muitas vezes a gente fala aqui, né? A pessoa, o diabético, o hipertenso, um cardiopata, paga com aquela... tenta participar do mútuo, às vezes com dificuldade para manter o seu atendimento, e muitas vezes o mútuo é lesado por um procedimento estético, né? Uma aplicação de um botox de forma estética, né? Uhum. E que acaba todo mundo pagando por aquele procedimento estético que, não, na verdade, a gente tem que dar um jeito de isso realmente ser punido, a gente tem que atualizar a legislação para que isso não ocorra ou seja inibido, né? Que aquela sensação de impunidade não exista mais, né? Perfeito. Bom, entrevistamos aqui o Dr. Cássio Ide Alves, que é superintendente médico da Abrange, Associação das Empresas de Plano de Saúde. Dr. Cássio, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digital. Muito obrigado, Claudinei, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, muito obrigado pela oportunidade que o podcast Saúde Digital News deu para a gente difundir, sensibilizar, comunicar sobre esse problema aí para a sociedade. Estou à disposição. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.